e vamos receber a palavra do Senhor. Amém? Você pode estender a mão para cá. O pastor já está abençoado, né? Então só vamos concordar. Pai, em nome de Jesus, nós estendemos a nossa mão abençoadora sobre o teu filho. Usa a boca dele. Senhor, que ele venha liberar na terra os oráculos do Senhor sobre a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ontem à noite nós estávamos ali no monte. O Senhor nos direcionou a estar ali. E começamos a buscar o Senhor sobre o que o Senhor tem para fazer nesse tempo. E é interessante que tudo que o Senhor quer fazer, Ele já tem dado direções. Agora basta a igreja assumir essas direções mesmo e seguir nessas direções. O Senhor tem dado palavras proféticas nesse tempo. O Senhor tem nos ensinado a romper nesse tempo. E nós precisamos entender que o rompimento é algo necessário para a obra. Só que o rompimento é traumático. Às vezes nós pensamos apenas em gerar, a igreja fala muito em gerar. Porém, se não romper, o fruto morre. Ou seja, não há fruto, não nasce a árvore se a semente não romper. O bebê não nasce se não houver o rompimento e o parto. E são eventos traumáticos. E o Senhor tem nos ensinado a romper nesse tempo. Por quê? Porque nós temos que romper em meio à crise. Porque enquanto está tudo muito bem, enquanto as coisas estão muito confortáveis para a nação, confortáveis para o Estado, confortáveis na política, enquanto as coisas estão muito confortáveis, é muito fácil para a igreja falar que está rompendo. Todos estão fluindo, todos estão trabalhando, todos estão contribuindo, todos estão fazendo sua parte na obra do Senhor. A diferença está em quando há crise. Porque romper em meio à crise é só para quem tem promessa. Romper em meio à crise é só para quem tem algo de Deus já semeado. E nós precisamos entender isso. Porque se nós queremos romper nesse tempo, nós temos que buscar em o Senhor. E o Senhor tem falado muitas palavras proféticas essa semana. E antes de nós começarmos aqui, a gente vai estar, sexta-feira de manhã, nós vamos estar indo para o sítio para fazer jejuar. Se alguns irmãos quiserem estar conosco, vai ser uma benção. Tá certo? Nós devemos ir no sexta de manhã, voltar no domingo de manhã. Vamos ficar esse período todo em jejum. Então, a gente vai estar buscando o Senhor, porque o Senhor tem nos preparado, o Senhor tem nos dado estratégias que nós precisamos nos preparar para cumprir essas estratégias, tá certo? Estratégias que têm a ver com o que Deus tem feito nesse tempo, mas tem a ver com a nossa nação também. Abra a tua Bíblia no livro de Efésios, a carta de Paulo à igreja de Éfeso, capítulo 2, versículo 4 a versículo 7. E hoje eu quero falar com você sobre a destruição de cativeiros. E tem tudo a ver com o que nós estamos passando hoje. Nós falamos a primeira semana, eu estive aqui falando com vocês sobre medo, não foi isso? Semana passada foi sobre... primeira semana foi sobre medo. Semana passada sobre murmuração. E hoje nós vamos falar sobre destruição de cativeiros. Isso tem tudo a ver com esse tempo. E eu quero fazer, queridos, que eu quero trazer um entendimento para a igreja de como que Deus tem trabalhado e como Deus tem agido nesse tempo, para quem sabe se mover no tempo. Porque nós estamos exatamente no mês de Ar, que é o mês que traz a unção da tribo de Sacar. E os da tribo de Sacar eram aqueles que eram determinados em conhecer o tempo.
e as estações. Eram sábios. E o Senhor tem chamado a igreja para a sabedoria. O Senhor tem chamado a igreja para o entendimento. O Senhor tem chamado a igreja para buscar a palavra. E nós estamos em preparação para o Pentecoste, onde a própria palavra vem. E mês que vem é um mês tremendo. Semana que vem nós vamos estar já apresentando o estudo do mês do Rosh Kodesh, agora do próximo mês, que é o mês de Sivan. E o mês que vem, irmãos, é o mês para romper mesmo. Se esse mês os primeiros meses, mês de Nisan e o mês agora de Iyar, já foram meses abençoados, o mês de Sivan é um mês para romper mesmo, porque é o mês do fechamento do verão, e a gente precisa da primavera, é o mês de fechamento de primavera, nós precisamos estar alinhados para romper, queridos, porque nunca a igreja precisou se posicionar tanto e lutar tanto quanto nesse tempo. E é o tempo que muitos procuram se esconder. Eu não estou falando aqui de aglomeração, não estou falando aqui de fazer cultos, não. Eu estou falando de se posicionar em oração, em vigilância, em santidade, para que Deus venha trazer a graça sobre a nossa nação. Nós precisamos disso. Paulo nos fala então, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo muito amor com que nos amou, estando ainda nós mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade, para conosco em Cristo Jesus. Paulo está falando aqui, queridos, no trabalhar da ação de Cristo, da vinda de Cristo, do que Cristo fez, do que é o resultado do Evangelho, de que é nos dar vida. Assim como Cristo foi ressuscitado, nós também somos ressuscitados nele. E assim nós temos vida e assim o Senhor vai nos assentar nos lugares celestiais. E eu quero falar um pouco para você aqui sobre o que é o mundo espiritual. Porque o mundo espiritual, às vezes nós confundimos o mundo espiritual com algo que é etéreo, algo que está tão além da gente. E para nós acessarmos, nós vamos ter que fazer meses de consagração, entendimento, estudos bíblicos, e aprender para poder acessar. E na verdade, a gente tem que entender, a partir de um princípio, que o mundo espiritual ele é mais real do que o mundo físico. Porque tudo que nós pensamos que existe hoje vai passar. Mesmo a terra, quando Deus fizer a reforma final, e a Bíblia diz que Ele vai fazer novos céus e novas terras, Ele diz que vai passar. Então a terra como nós conhecemos hoje, os céus como nós conhecemos hoje, passarão. O que não passa é a palavra dEle. E assim, esse mundo espiritual, então, ele passa a ser mais real do que o mundo físico que nós conhecemos. Quando nós estamos falando desse mundo espiritual, nós estamos falando basicamente de dois reinos. Um reino é o próprio reino de Deus. E o estabelecimento do reino de Deus, eu creio que não é que Deus tentou fazer e não deu certo. Não. Na verdade, Deus fez um projeto para o homem e o homem não se enganjou, não se preparou, não se colocou à disposição, não se colocou como objeto do objeto pelo qual Deus iria trazer esse reino para a terra. Em todas as vezes. Quando nós falamos de reino de Deus, a primeira proposta de Deus para o seu reino seria o próprio Éden. Quando Deus estabeleceu no Éden,
o seu reino, o seu projeto de reino. Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Deus estabelece no Éden o seu primeiro projeto de reino. E, por causa do pecado do homem, o reino não foi estabelecido. Qual o segundo propósito de Deus para o homem? Para se estabelecer o reino. E a gente tem que entender que isso aí tem muito mais a ver com uma região espiritual do que apenas com algo físico. Porque quando nós vemos lá no Éden, o Éden era um ambiente totalmente espiritual, onde Deus começa a estabelecer o reino através de Adão. E Adão era o representante de Deus aqui na terra. E Deus, então, ele levanta um segundo projeto, através de Moisés, onde ele liberaria o povo dele das garras do Egito e implantaria esse povo em um outro reino. Veja bem, Deus não estava apenas querendo levar uma nação para tomar conta de uma terra. Não, Deus estava estabelecendo um reino. Ele estava estabelecendo um governo sobre as leis dele, em que aquele povo todo viveria em paz e abundância. Era o reino de Deus. Era novamente a mesma proposta do Éden, estar sob o governo de Deus. E o povo rejeitou. E mesmo quando com Josué o povo entrou na terra prometida, mesmo assim eles não foram capazes de se assenhorar da terra. E por isso veio o pecado. E por isso veio a corrupção. Ou seja, mais uma vez, o projeto do reino não foi feito. E hoje, então, o que nós estamos esperando é o estabelecimento, então, do reino de Cristo, que já está na terra, ou seja, o reino de Cristo. E ele já chegou, e nós apenas temos que clamar ao Senhor, que esse reino se estabeleça plenamente em toda a terra, ou seja, que o domínio de Deus se avance sobre toda a terra, para que a terra esteja sujeita à soberania de Deus. E esse reino, gradativamente, vai ser estabelecido. Cabe a quem estabelecer esse reino? A Deus? Não, à igreja. Cabe a mim e cabe a você, porque a gente tem que entender que ele é o único reino que vai permanecer. É o único reino que vai permanecer. Mas quando nós falamos nesses ambientes aos quais o reino estão estabelecidos, nós não estamos falando exatamente de algo físico apenas. O Éden não era uma região física. A terra prometida, Canaã, não seria apenas uma região física, mas o estabelecimento de um domínio espiritual de Deus, assim como vai ser o reino eterno do Senhor aqui na terra com a igreja. É o estabelecimento do domínio de uma região espiritual. Por isso, o Senhor nos vivificou e nos assenta onde? Nos lugares celestiais. E aonde é esse lugar celestial? Aqui na terra. O Senhor não nos leva no céu para experimentarmos o céu. O Senhor prepara o céu dele, o Senhor prepara o seu reino aqui na terra. Por isso, quando o Senhor nos ensina a orar, ele fala assim: venha o teu reino. E seja feita a tua vontade. O que é que o Senhor está falando? Que nós temos que clamar e nos habituar a buscar o estabelecimento desse reino aqui na terra, ou seja, e a vontade do Senhor ser feita em cada canto desse planeta. E assim, nós não precisamos ir para o céu para experimentar as regiões celestiais. Nós já estamos estabelecidos nas regiões celestiais aqui na terra. Porque aqui na terra, e dentro da proposta de Deus para nós, nós já temos o direito de viver tudo e que o Senhor planejou para o homem. Toda a plenitude de cura, toda a plenitude de revelação, toda a plenitude de fé, tudo que Deus planejou para o homem no Éden, hoje como igreja nós temos autoridade, nós temos a oportunidade de viver isso aqui dentro da terra. Nós não precisamos ir para o céu para viver isso. Nós vivemos isso aqui dentro da terra. E isso é fundamental para nós entendermos.
Por quê, queridos? Porque verdadeiramente o oposto, a antítese do reino de Deus são os cativeiros. E é isso que eu vou falar aqui essa noite. Porque enquanto o reino de Deus, a justiça, a alegria, fé, liberdade, no reino de Satanás, os cativeiros demoníacos, existe justamente o oposto. Opressão, malignidade, falta de fé, descrença, tudo que há debaixo das mãos e do operar da carne, dos frutos da carne, a quais Paulo fala, a quais Paulo declara. Essa é a manifestação do espírito do anticristo, ou seja, tudo aquilo que diz. E aí vem os cativeiros espirituais. Porque quando nós falamos então, queridos, dessa antítese, quando Deus estabeleceu o Éden, ele estabeleceu o quê? Uma região celestial chamada Éden. Quando Deus quis botar o povo dentro da terra prometida, ali se tornaria uma região celestial chamada Israel, aonde a presença de Deus se manifestaria, aonde a glória de Deus se manifestaria no templo, e Deus governaria. E todas as nações, para buscar Deus, elas iriam ter que ir até Jerusalém. Essa é a fundamentação. Agora, quando nós vemos a antítese disso, nós vemos a antítese de outros reinos que estão relacionados ao reino da trevas e que são justamente ligados aos cativeiros. Qual o primeiro reino das trevas que nós vemos dentro da própria Bíblia? Babilônia. Ah, pastor, mas a Babilônia veio muito depois. Não, a Babilônia veio muito antes. Veio lá na Torre de Babel. Porque a Babilônia ela já nasce lá na Torre de Babel, onde homens se levantam para construir uma torre que tocasse o céu. Na verdade, queridos, quando você vê a história da Torre de Babel, você vê que Flávio Josefo fala que quando o homem construiu a Torre de Babel, eles tinham a pretensão de se vingar de Deus por conta da destruição de todos os irmãos deles no dilúvio. Então, para que não houvesse mais dilúvio, eles pretendiam construir uma torre tão alta, a qual Deus não poderia, então, mais destruir a própria humanidade. E nesse ponto, o primeiro cativeiro espiritual foi a própria Babilônia. Mais um exemplo de cativeiro espiritual, o próprio Egito. Egito era um cativeiro espiritual. Vejam bem, as pessoas foram aprisionadas no Egito, os filhos de Deus foram aprisionados no Egito, serviram os egípcios durante séculos, e durante todo esse tempo de serviço, o que aconteceu ali, dentro do coração daquele povo? Eles começaram a ver como os egípcios, adoecer como os egípcios, se vestir como os egípcios, falar como os egípcios e andar como os egípcios. Eles começaram a ter no seu corpo, na sua alma, as mesmas doenças que os egípcios tinham. Tanto que, quando Deus sacou eles do Egito, a maior preocupação de Deus não foi tirar o povo do Egito, vai tirar o Egito do povo. Porque o povo, na primeira tribulação de alma, duvidou de Deus e queria voltar para onde? Para o Egito. E isso, queridos, é uma realidade que nós temos que ter muito cuidado. Porque o Deus desse século, ou seja, o Deus que cega este século, também prende as nossas nações e prende toda a humanidade, que não consegue sair dos cativeiros em cegueira e em cativeiros de injustiça. Quando nós olhamos, nós temos que entender que nem tudo que nós vemos é a realidade que Deus quer. O próprio Cristo e os apóstolos, eles sempre falaram, cuidado para que ninguém vos engane.
Por quê? Porque Cristo já havia nos preparado e está nos preparando para que nós não caiamos no engano do Deus desse século. Porque muitas vezes, nós que pensamos estar livres, estamos nos posicionando em cativeiros espirituais. Porque nós não conseguimos tirar o Egito de dentro da gente. Muitas vezes nós não conseguimos tirar a Babilônia. Muitas vezes nós não conseguimos tirar o domínio grego sobre a nossa cabeça. Às vezes nós não conseguimos tirar o domínio romano. As igrejas se formatam em todo esse domínio. E nós vemos que às vezes nós temos dificuldade de tirar toda essa formatação. Por quê? Porque mesmo a igreja, muitas vezes, é colocada nos cativeiros de Roma. E continua, porque não é apenas uma figura de linguagem. Isso apenas não é uma forma de dizer. Os cativeiros que nós estamos falando, queridos, são verdadeiramente situações e reinos espirituais do mal. E que muitas vezes nós nos encontramos posicionados nesses cativeiros. Nós temos que entender que em Deus tudo tem vida. Então as regiões físicas e espirituais, todas elas vivem. Quando nós vemos, por exemplo, a igreja é quem? A igreja é uma noiva. Então a igreja, ela é, quando você pensa na libertação de uma igreja, você tem que pensar na libertação de uma pessoa. Quando você fala de uma cidade, por exemplo, você tem que entender que para Deus, uma cidade é uma pessoa. Lucas 13:34, o próprio Senhor fala assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que estão enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos como a galinha os seus pintos debaixo das asas, e não quisestes. O que Yeshua está falando aqui? Ele está falando contra uma cidade, mas ele trata essa cidade como se fosse uma pessoa. Jerusalém, 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 eu quis ajuntar os seus filhos. Quem são os filhos? São todos aqueles que moravam em Jerusalém. Todos aqueles, desde as gerações anteriores, porque Cristo está olhando ali com um olhar eterno. Ele não estava olhando só para aquela geração que ele estava falando, não somente para aqueles sacerdotes, aqueles saduceus, fariseus que ali estavam, e nem para aquele povo que ali morava, mas Cristo estava falando para todas as gerações anteriores, e estava falando profeticamente para todas as gerações posteriores, até enquanto Jerusalém não se convencer e não se converter ao próprio Messias. O que o Senhor está falando? Ele está falando que uma cidade é uma pessoa. Além de ser uma pessoa, ele coloca, a própria palavra coloca as cidades em condições iguais a espíritos. Apocalipse capítulo 17, você vai ver o Senhor falando sobre a grande Babilônia. Ele compara essa grande Babilônia ao quê? A uma mulher. No versículo 18 ele fala: e a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Ele está falando de quem? De Babilônia. Ou seja, as cidades são pessoas. Se as cidades são pessoas, os estados e as nações são congregações. E como que nós vamos curar então a nossa cidade? Como que nós vamos retirar a nossa cidade, como nós vamos retirar o nosso estado, como nós vamos retirar a nossa nação dos cativeiros que estão sendo impostos nesse tempo? Através do arrependimento. Nós temos que chamar o nosso estado, nós temos que chamar as nossas cidades, e nós temos que chamar a nossa nação ao arrependimento. Porque o que Deus está querendo fazer é muito maior. Porque ele não, para Deus, querido, não há dualismo.
Ou seja, Deus é único e uníssono. Ele sempre vai ser o mesmo, ele não muda, não tem sombra de variação de Deus. Mas nós muitas vezes vivemos voltados entre o bem e o mal. E quantas vezes, mesmo dentro da igreja, nós não conseguimos enxergar que a nossa nação depende de nós para ser curada. A nossa nação, o nosso estado, a nossa cidade, depende de nós para ser retirada desses cativeiros. Existe uma necessidade da igreja se levantar, conclamando arrependimento nesse tempo. Por isso há tanta movimentação espiritual nesse tempo. Há tanta movimentação nos termos de fé, nos termos políticos, nos termos de economia, de educação. Há tanta movimentação espiritual. Por quê? Porque Deus está clamando para que a igreja assuma o reino dele, ou seja, assuma todos os montes a qual Deus quer nos colocar. Deus quer que a igreja assuma política, Deus quer que a igreja assuma economia, Deus quer que a igreja assuma educação, e assim por diante, até que toda a sociedade entenda que só existe um Deus e só um Senhor. E o reino de Deus então se estabeleça. Por isso, qual é o caminho para nós sairmos e nós retirarmos a igreja e a igreja e as nossas cidades, as nossas nações, a nossa nação desses cativeiros? A igreja se levantar em uníssono para clamar por arrependimento. A igreja orar mesmo, entrar em oração e clamar para que a política do nosso país se mude, para que a educação do nosso país mude, para que a economia do nosso país mude, para que haja um arrebatamento de sentidos, no sentido de quebrar toda a convicção do mal, toda a conformação do mal da mente do povo, para que toda a corrupção caia por terra. E nós sejamos estabelecidos, então, nas regiões celestiais de Cristo Jesus. Assim, nós saímos dos cativeiros. Porque os cativeiros, queridos, muitas vezes nós, quando vamos tratar pessoas, às vezes pessoas estabelecidas em lugares de medo. E hoje, a nossa nação está sendo colocada onde? Dentro de um cativeiro de medo. A nossa nação está sendo aprisionada. Por isso, como nós pensamos em libertar uma pessoa, nós temos que nos preocupar também de libertar a nossa cidade, o nosso estado e a nossa nação. E aonde começa o processo de libertação? Começa a partir e com o propósito de arrependimento. Arrependimento corporativo, onde todos unem as mãos e começa a conclamar um com os outros, para que haja fé na terra, para que se estabeleça dentro das nossas cercanias o domínio de Deus. Anterior à passada, uma profeta de Deus, aqui da nossa grande Vitória, levantou-se e Deus a mostrou quando um enxame de demônios buscava invadir as nossas terras. E Deus falava para ela que vinham trazer medo sobre a nossa terra. Outras, e isso foi confirmando, vários profetas foram se levantando, nós temos tido conexão, e Deus tem colocado conexões conosco de vários profetas, e todos a mesma consonância, a mesma palavra, o mesmo edito. E ontem nós estávamos no monte, o Senhor trouxe uma palavra para mim lá no monte, porque eu pedi ao Senhor, traga a palavra ajustada. E o Senhor, quando nos falou lá no monte, Ele trouxe a palavra em 2 Reis, capítulo 18, capítulo 19, quando Senaqueribe, ele cerca a Israel. E a Bíblia nos fala, querido, que Senaqueribe, ele escreve uma carta, e manda o seu servo, Rabsaque, entregar essa carta
a Ezequias. E ali ameaçando. E qual era a ameaça maior de Senaqueribe? Olha, você não tem um Deus maior do que das outras nações. Eu já derrotei nações maiores que a sua. E é isso que Satanás tem feito hoje com a nossa nação. Satanás tem entregado decretos que tem tentado provar que Deus não é o Deus que nós cremos. Que Deus não pode fazer com que essa crise se torne bênção para seu povo. E a Bíblia nos fala, querido, que Ezequias foi para o templo de Deus. Ele não perdeu o tempo, ele foi para a presença de Deus. E ele apresentou a carta a Deus. Ele apresentou os decretos que Satanás fez a Deus. E falou assim: Deus está vendo, falaram que não tem Deus maior do que o Senhor. E a palavra do Senhor nos fala que Deus levanta Isaías e vai até Ezequias. Isaías olha para Ezequias e fala assim: olha, eles dizem que não há Deus maior do que eu, que possa impedir deles invadirem. Pois é, nenhuma seta virá sobre essa nação. Nenhuma seta virá sobre a nossa nação. Hoje o inimigo tenta nos cercar com medo. Veja bem, nós estamos na mesma situação do povo de Israel. Estamos cercados de exércitos, leis, editos, decretos, que se levantam contra a igreja, se levantam contra o nosso povo, se levantam contra a nossa saúde, se levanta contra o nosso entendimento, tentando nos aprisionar, dizendo para nós que nosso Deus não pode resolver. E hoje nós apresentamos esse decreto diante de Deus. E falamos: Senhor, rasgue esse decreto em nome do Senhor. E na mesma autoridade que Deus deu para Isaías, nós vamos falar: nenhuma flecha virá sobre a nossa nação. Nenhuma flecha virá sobre a nossa nação. Sei que uma noite só Deus matou 185 mil do exército sírio. Numa noite só, querido, Deus vai expulsar qualquer horda, qualquer enxame de demônios que estão vindo sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado, sobre o nosso país. Numa noite só, Deus vai expulsar todos eles. Porque não será de forma nenhuma, esse Senaqueribe vai ter que ir embora. E ele vai sair envergonhado, e seu exército nunca mais vai ser levantado, como foi levantado antes. Nós estamos sob a autoridade de um Deus, que não permite que o seu povo entre em cativeiro. Hoje, veja bem, a partir do momento que o povo de Israel estava ali, cercado por Senaqueribe, eles entraram em um cativeiro de medo. Quem já passou algum tipo de afronta aqui sabe o que é isso. Vinícius, você passou por enfermidade, você sabe o que é isso. Deitar e orar, será que eu vou estar vivo do outro dia? Quem passou por dor aqui sabe o que é medo. Sabe o que é ser cercado pelos exércitos inimigos. E quantas vezes nós olharmos e não temos esperança no dia de amanhã. O povo de Israel estava preso dentro das suas cidades. E não sabia se no outro dia estaria vivo. E o Senhor falou assim: nenhuma flecha virá sobre Israel. Nenhuma flecha. Nós estamos lutando, queridos, do lado de um Deus que não permite que nós venhamos sofrer um dano sequer.
A igreja hoje está preocupada, está turbada. Quantas pessoas estão preocupadas? Quantos pastores estão preocupados com o seu rebanho? E nós preocupamos mesmo. Mas ouça uma coisa, o Senhor não vai permitir que nós soframos dano. Mas pastor, mas tem gente morrendo. O morrer, querido, para nós é ganho. O crente não morre. O morrer para nós é ganho. O morrer para nós, amados, é algo que nós esperamos. Porque nós sabemos qual é o caminho que nós vamos ter. Porque quando nós estamos em cativeiro, quando ainda estamos no Egito, nós recebemos as influências. Nós recebemos, queridos, os costumes dos deuses. Nós recebemos a própria vontade dos deuses contra a nossa vida. E assim o inimigo nos aprisiona, tanto emocionalmente, tanto espiritualmente, fisicamente e até financeiramente. E ele nos aprisiona nesses celeiros. O que Satanás quer fazer hoje com a nossa nação? O que as pessoas estão aí para a rua, gritando, preocupadas com o seu dia de amanhã? Nós temos muitas pessoas, queridos, que olham um lado só e sempre veem essa situação como uma situação política. Há poucos dias, uma pessoa conhecida minha colocou uma charge dentro do seu Facebook, onde via de um lado Bolsonaro vestido de morte, tentando abrir a porta, e os profissionais de saúde tentando fechar a porta. Como se o Bolsonaro fosse o único querendo entrar. Deu vontade de comentar, meus queridos. Ali atrás de Bolsonaro tem muitos pais de família que estão preocupados em pôr o pão e o leite na mesa para os seus filhos. Feirantes, comerciantes. Lógico, todos entendemos o risco à nossa saúde, mas todos querem trabalhar. E muitas vezes nós estamos aprisionados dessas crises políticas, achando que isso vai nos levar a alguma coisa, achando que Bolsonaro vai nos livrar da enfermidade. Ele não vai. Achando que qualquer reforma política no nosso país vai nos livrar do mal. Não vai. O que vai nos livrar do mal é quando o reino do Senhor ser plenamente estabelecido nesse país. E nós tivemos não somente um governo executivo, mas um judiciário, um legislativo todo empenhado antes de servir a nossa nação e servir ao próprio Deus Todo-Poderoso, sobre as leis de Deus. Assim nós vamos ser liberados. Deus vai nos tirar dos cativeiros de medo. E quantos hoje, queridos, estão em cativeiros do medo? Às vezes tem pessoas que falam conosco: pastor, eu estou com síndrome de pânico. Quem teve sabe que é cativeiro de medo, não é isso? Sabe que eu não consegui atravessar uma rua, sabe que eu não consegui sair de casa, sabe que o que não é conseguir, às vezes, se trocar para sair de casa, com medo. Desespero, pavor, e não sabe nem o que é cativeiro. E todos esses cativeiros, irmãos, eles muitas vezes se acumulam em nós, para mudar os nossos costumes, para não nos permitir fluir e viver a plenitude que Deus tem para nós. Deus está disposto a nos livrar de todos esses cativeiros. Hoje a nossa nação está envolta em lugares tenebrosos. Quantas vezes, querido, nós tentamos ver essa nação que já tão sofrida, desde sua descoberta há mais de 500 anos, ainda continua envolta em lugares tenebrosos, lugares de corrupção, lugares de idolatria, ainda estão debaixo dessa cunha de Satanás. E cabe à igreja tirar tudo isso. Quantas vezes nós estamos preocupados com o nosso
com o nosso culto, com a nossa didática, com a nossa retórica. E o Senhor está preocupado em tirar a nossa nação desse sistema tenebroso, querido. Esse sistema de morte que aprisiona a nação brasileira. O Senhor, Ele nos tira desse medo, porque o medo leva à sepultura. Todos nós, queridos, estamos sujeitos, quando não entendemos a vontade do Senhor, de estarmos em cativeiros de sepultura. Porque a sepultura é a morte em vida. E Deus, Ele quer livrar a nossa nação desse medo de morte. Essa semana, o Senhor nos trouxe essa clareza. Porque enquanto muitos estão aí preocupados com situações verdadeiras na nossa nação, situações de crise, situações que verdadeiramente importam para a igreja, muitos estão apenas preocupados em correr atrás dos seus próprios interesses. E uma coisa real que está acontecendo nesse tempo, esses espíritos de medo estão abrindo caminho para os espíritos de morte entrar na nossa nação. Os espíritos de medo estão abrindo caminho para a morte e a sepultura entrar na nossa nação. A palavra do Senhor em Ezequiel 37, todo mundo conhece bem essa palavra. Quando Deus mostra para Ezequiel o vale de ossos secos, e Ezequiel olha tudo aquilo e profetiza, e todo o exército recupera ali dos seus ossos e até virar um grande exército. E muitas vezes Ezequiel olha e de repente talvez não tenha discernimento do que significava tudo aquilo, mas Deus discerne e fala assim: eis que esse exército é a casa de Israel. A vontade de Deus para a casa de Israel é a mesma vontade que Deus tem para nós hoje. O que Deus estava fazendo naquele lugar? Tirando o povo de Israel do cativeiro de sepultura. Tirando o povo de Israel da sepultura. Ezequiel capítulo 37, versículo de 12, diz assim: Filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que disse: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. É isso, as pessoas não estavam mortas fisicamente, mas não havia esperança. Os ossos, não haviam carne nos ossos, não havia sangue, ou seja, não havia vida. E o povo se colocou diante de Deus como mortos, e eles ainda falavam: nós mesmos estamos cortados. E Deus fala para Ezequiel, profetiza e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, que eis que eu abrirei os vossos sepulcros. O que Deus quer fazer para nós nesse tempo? Deus quer abrir o sepulcro da nação brasileira. Deus quer abrir o sepulcro do Estado do Espírito Santo. Essa semana estava falando com pessoas aqui dentro de Vila Velha, e as pessoas preocupadas, que os decretos estão aí batendo na porta. Hoje em dia essa cidade, ela é toda monitorada por câmera, e as pessoas preocupadas que pode ser denunciado, qualquer coisa considerada aglomeração, e se pode ser até detido. E o que Deus está falando tudo com isso com a igreja? Vamos rasgar esses decretos. Vamos tirar o decreto de morte sobre a nossa nação. Eu não estou falando sobre a questão de proteger a população, mas eu estou falando do decreto. Isso foi gerado em cima de um decreto de morte de uma doença que está dentro da nossa nação. Mas não está dentro só da nossa nação, está dentro de todas as nações do mundo. Mas esse decreto de morte tem que ser rasgado lá em cima. Nós não podemos apenas ficar revoltados com o governo, nós temos que rasgar o decreto de morte lá em cima, o decreto que Satanás colocou sobre a nossa nação, colocou sobre o mundo, um decreto de morte. Nós rasgamos esses decretos, e os decretos dos homens caem todos por terra. Nós precisamos
nos posicionar para tirar a nossa nação do cativeiro. A vontade do Senhor é que o Senhor vai abrir os nossos sepulcros. E ainda diz: e vos farei subir das vossas sepulturas. O Senhor vai nos tirar, querido, desses cativeiros de morte. O Senhor vai tirar a nação brasileira desses cativeiros de morte. Nós, além de nós termos esses cativeiros quebrados, esses cativeiros destruídos, ainda mais, nós iremos subir dos próprios lugares de morte. Por isso que Cristo fala assim: eis que eu vos dou a vida e coloco vocês em regiões celestiais. Ou seja, antes mortos, hoje estamos posicionados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Isaías capítulo 42, versículo 12. Ele fala de uma promessa que Deus tem para a nação. Ah, pastor, mas isso aqui é para Israel. A Bíblia, querido, a Bíblia é tão viva, que as mesmas crises do passado que fizeram Israel temer, são as crises que muitas vezes nos fazem temer hoje, mas os cativeiros são os mesmos, as portas são as mesmas. São as mesmas que precisam ser quebradas. E o Senhor fala assim: e guiarei os cegos pelos caminhos que não conheceram. O Senhor vai abrir visão daqueles que estão cegos e hoje não conseguem enxergar o poder de Deus. E o Senhor vai nos tirar das sepulturas, e o Senhor vai fazer que os cegos venham andar em caminhos que não conhecem. E a palavra diz ainda que fala: eis caminhar pelas veredas que não conhece, tornarei as trevas em luz perante eles. Ou seja, o Senhor vai abrir a visão dessa visão. Isso depende de quem? Depende de mim, depende de você. Depende do nosso posicionamento nesse tempo. Não adianta nós gritarmos por aí que Jesus salva, se nós não temos poder em nós mesmos, ou seja, poder que Ele nos dá para verdadeiramente, não somente declarar, mas mostrar essa vida fluir dentro da nossa nação. O Senhor está querendo ainda, a palavra diz assim: e essas coisas lhes falei, e nunca os desampararei. Quero te convidar para estar de pé em nome do Senhor. Isaías 61, versículo 1 diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. E enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. O Senhor está querendo libertar a nossa nação. O Senhor está querendo retirar a nossa nação dos laços de morte da sepultura. O Senhor está querendo quebrar todo o cativeiro. E hoje nós vamos rasgar os decretos de Senaqueribes contra a nossa nação. Hoje nós vamos romper com tudo que foi plantado, que tudo que se levou contra a nossa nação para levantar o medo, a morte e a sepultura. Hoje as cadeias e as portas, os ferrolhos da sepultura serão abertos. Deus trará visão aos cegos e determinará que haja luz sobre a nossa nação. O Senhor trará luz sobre a nação brasileira. E nós cremos que todos os cativeiros de morte serão quebrados. E nós todos sairemos. E todos nós sairemos e todos nós seremos vivos pelo poder do nome do Cordeiro. Eu quero convocar você em nome do Deus Todo-Poderoso. Levanta as suas mãos.
Nós estamos em tempos, querido, que a igreja precisa estar de mãos levantadas. Profeticamente, nossos espíritos e a nossa alma tem que estar com as mãos levantadas contra as correntes de mal sobre a nossa nação. Tudo que nós precisamos nesse tempo é que o Senhor venha manifestar a sua glória, manifestar a sua unção, manifestar as suas maravilhas sobre a igreja do Senhor. O Senhor vai nos resgatar dos lugares de morte e vai nos levar às regiões celestiais. E aonde pisarmos as pontas dos nossos pés, nós estaremos anunciando que ali o reino de Deus já chegou.